Gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal, mostrando aí a diferença entre os painéis dos veículos. Vou falar de ano para ano, de modelo para modelo, standard, luxo, blá 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 blá. Certinho, certinho. Começando com os anos 60, você tinha aquele painel na cor do veículo, tá? 1960, vou colocar um Fusca 60, você tem um painel todo em aço, certo? Na cor do veículo, tudo era na cor, a grade, tudo era numa cor só, tá? Você apresentava frisos aqui, ó, friso cromado. Aqui no marcador era raro e na tampinha do rádio que tinha também, assim como na tampa do porta-luvas, certo? Certo. Tá, mas na versão standard, ainda nos anos 60, final de 60, né? Começo de 70, mas final de 60, tinha a versão standard. Também o painel era na cor de aço, ele era aço, né? Normal, na cor do veículo, a cor externa do veículo, assim como a cor interna do mesmo. Essa grade aqui é na cor preta, um preto fosco, assim como a tampa do porta-luva. Tá? Não tem mais os frisos na versão standard. Não existe friso na versão standard. Os botões são na cor preta e não na cor branca, um amber, chama, tá? Em 1970 é lançado um padrão para o Fuscão. Fuscão é o Fuscão 1500, tá certo? E o que muda nesse Fuscão? Você ganha um detalhamento melhor do painel. O painel ganha um exclusivo sistema de velocímetro com fundo amarelado de número, né? Um grafismo melhor, ponteiro amarelo, geralmente. A grade aqui fica sendo preta, tá? Fosca, mas é um detalhe de requinte nesse caso, porque tem um detalhe a mais, tem um enrugadinho. Não vai dar pra mostrar no meu, mas ele tem. É um detalhe de detalhe. Tá, mas o que muda no painel? Ele ganha uma capa, chamada essas covers aqui, tá? Essa capa, ela é imitando madeira jacarandá, tá certo? É uma capa colada, tem uma espuma atrás, isso aqui não é só plástico, tá? Quem acha que é só plástico é mentira, porque o meu aqui tem uma espuma atrás, e não é só plástico, não funciona assim. Se é só plástico, não é original, não é feita com qualidade. É uma espuma bem fininha. Ganha essa capa de plástico. O Fusca ganha essa capa de plástico no modelo 1500, em 71. Tá? Jacarandá. A tampa do porta-luva é preta, a tampa, o cinzeiro aqui, o cinzeiro é preto também. Os botões do 1500 são pretos, tá? O grafismo é todo diferente. Tá, mudou quando? Na versão standard, ainda em 70, o painel continua na cor do veículo, ele não tem essa capa. Ele tem só essa parte aqui preta também, tá? Os botões continuam pretos, mas são mais espartanos, sem muito grafismo. Simplesmente botões simbólicos, botões só com algum risquinho, talvez indicando o que ele era. A tampa aqui não tem indicação de marcha, no 1500 eu acho que tem um que tem, mas ela é mais simplória no standard, tá? O standard também tem a tampa na cor preta, mas é diferente, a trava ali, o botão acho que é só de mola, tá? No 1960 o porta-luva era de plástico, em 70 em diante passa a ser de papelão, meu de papelão. Tanto que eu fiz até um porta-luva novo no meu veículo, tenho guardado quando precisar. Esse eu remendei com papel, mas tá, não vem ao caso. Em 1974 é lançada a versão L, tá? Ela teve algumas alterações. Se não me engano, 74, 73 para 74, mas 74 ganhou essa capa preta aqui, tá? Ela tem um enrugadinho, né, imitando uma textura, tá? A mesma coisa de espuma por trás, ela é acolchoada, não é só plástico, tá? Aqui fica sendo um preto fosco, mas não um preto fosco, ela é enrugada. Não vai dar pra ver, mas ela é enrugadinha. Tá, e o que muda? Tem gente que acha, esse velocímetro seu tá errado, mas várias das pessoas vão concordar que eu falar que não. Porque no catálogo da Volkswagen 77 mostra esse velocímetro ainda na versão L. No primeiro ano de 77 ele tinha esse velocímetro, tá? Então o 1300L chegou a ter esse velocímetro sim, com esse grafismo. Tanto que esse original é do ano do carro, é do número de série do carro, e é de abril, eu não lembro o ano que o meu é, mas ele é, acho que é abril de 77, abril de 77, uma coisa assim, sei lá. Tá, mas aqui é preto fosco, aqui é assim, não tem mais o friso, lógico, desde os anos 70 não tem mais. Aqui é uma tampa enrugadinha preta que eu pintei, tá? Ela tem a posição da marcha, comecei a mudar, eu parei. Os botões são pretos, mas são retroiluminados, principalmente o do ventilador é retroiluminado, ele ganha o ventilador, o comando de ventilador aqui. A tampa é preto fosco, ela é de mola, não tem tranca para você fechar, então é mais simplório, tá? Continua redondo, friso cromado. A versão standard para a versão de luxo você conhece por isso aqui, tá? A borda do velocímetro na versão de luxo ela é cromada. Na versão standard ela vai ser sempre fosca, ela é tipo isso aqui, um aço, ela é tipo assim, ó. Ela não tem brilho, tá? Então ela é assim, tá? Isso vale para qualquer ano que o veículo tiver.
Em 1980 ganha um grafismo diferente. Você perde o controle do registrador e ganha aquele assim, um negocinho de virar assim. Se eu não me engano, acho que esse botão sai já em 80 daqui, o comando do farol. E o pisca-alerta sai daqui, o pisca-alerta vai para a coluna. Já em 70 mesmo acontece isso, mas com certeza em 80 já é o pisca-alerta aqui. O comando do farol vira um botão ali com o comando do dimmer, se ajustar a intensidade do painel. Isso ainda com o velocímetro redondo, ou talvez ganhando o velocímetro quadrado com aquela coisa inteira preta assim. Tem uma opção para pôr um relógio de cá, marcador de combustível aqui e o comando do botão farol alto, baixo e desligado no meio com o comando de intensidade de brilho, tá? Ainda continua sendo um painel na cor de aço na versão standard, a versão mais simples é um painel de aço na cor do veículo com um comando aqui, alguns detalhes pretos que é a tampa do cinzeiro, tampa do porta-luva e essa coisa aqui que fica aqui no ela é inteira, passa inteira essa grade aqui, não tem alto-falante aqui mais, o alto-falante vai para baixo do painel. Em 1990, anos 80 para 90, a transição, quase o último ano do Fusca, ele ganha um painel com velocímetro quadrado, tá? Mas por trás ainda é o velocímetro redondo, tá? Curiosidade, o velocímetro é redondo por trás, então se você quiser colocar um desses, serve, vai ficar esquisito, mas serve. Você tem que mudar essa frente aqui, tá? Colocar um ponteiro menor, alterar algumas coisas, mas dá pra usar, tanto que dá pra usar o quadrado nesse aqui. Você tem que usar só um adaptador, só é simplório, é só encaixar aqui, porque a base onde você encaixa é redonda por trás do painel quadrado, tá? Curiosidade. Aqui você lembra que é aquela coisa inteiriça aqui que envolve velocímetro, tudo isso aqui, o nível do tanque, velocímetro, tudo ficou numa peça só, certo? Ali você tem um botão aqui, tic 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 tic, ó, tic 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 tic, só pra cima e pra baixo, tem um negocinho de girar no meio pra mexer no brilho, tá? Como o alto-falante saiu daqui, vai para baixo do painel, ali embaixo, ali, ó. Ele vai para baixo aqui, tá? E não tem mais comando aqui, certo? De cá tem a opção de você pôr um relógio. Não, de cá não, desculpa. De cá é o nível de combustível normal. De cá que tem um relógio aqui quadradinho, tá? A gente coloca um monte de coisa aí. O painel já é quadrado esfumado, ele é tipo uma espuma assim, grossinho, tá? Bem mais confortável, né? Que outros painéis. Muda muito. Na versão standard ele só continua aquela coisa mesmo assim de só preto aqui com velocímetro, hora e aqui nível do tanque, certo? E do lado direito ali continua a tampa lá normal, preta, aqui preto, os botões são pretos, normais. Ganha uma reta iluminação em quase todos os botões do painel, ele fica mais reto iluminado, tá? Ganha um grafismo melhor, luz melhor, etc e tal. A modificação foi suave no decorrer do tempo do Fusca, mas foi significativa. Você teve mudanças que para mim é bastante até. Se eu fosse ter outro carro, seria um Fusca talvez, não falo dos anos 80, 90, eu teria vontade de ter um daqueles, um painelzinho quadrado, mas porque é um carro bem moderno para mim, eu acho bem legal, sempre achei bonito aquele painel, acho muito moderno até para mim hoje em dia, esse aqui já é moderno, então, sei lá. Mas eu compraria um daqueles, sem dúvida, sem pensar duas vezes. Se fosse comprar outro Fusca, eu compraria um daqueles, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma dúvida, alguma curiosidade, tá? A intensidade do brilho do farol do Fusca dos antigos, que é esse aqui no caso, é aqui, ó. Acende a luz aqui forte. Se girou para a esquerda, ele vai diminuindo o brilho até apagar. Você pode apagar a luz do painel se quiser, você pode deixar ela apagada, só girar tudo para a esquerda. Ele apaga, girou para a direita, acende. Farol baixo, farol alto. Baixo alto, que é o farolete, eu acho, né? E o farol. Aí você troca de baixo para alto aqui. Tac, 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 entendeu? Não, deixa eu ensinar. Farol baixo, alto, não, peraí. Farolete, errei, desculpa, peraí. Farolete, farol, troca baixo, alto aqui, o tic, 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 tic. É simples, mas é funcional e é válido. Eu gosto. Pra você tirar essas coisas aqui, se tiver interesse em tirar, é só você usar uma chavinha ali por trás. Não vai dar pra ver agora que tá no escuro do carro aqui, mas tá. É uma chavinha, você pega aqui, eu pego com um alicate de bico fino aqui em volta e vai girando pra esquerda aqui que ele solta, tá? Recomendo antes talvez tirar o botão pra você facilitar a sua vida em 100%. Lógico que você tem que tirar o botão, senão não sai pra lá. Ele sai pra lá, tá? Isso aqui costuma sair e cair demais. Você aperta aqui que ele funciona mais legal, senão ele fica patinando. Ele fica girando atrás, ó. Aí não tem a função. Deveria ter, tá certo? Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve, curte, compartilha. Até o próximo vídeo, falou, tchau. Não, na verdade, é isso mesmo.
quanto ao grafismo mudou, né? Porque em 60 o fundo era verde, os números eram verdes. Em 70 em diante é amarelo, ponteiro amarelo. Em 80 passa a ser branco, tá? Nos anos 90 tem um grafismo numa cor, e na outra tem verde, tem laranja, tem ponteiro diferente, tem ponteiro que acende. O odômetro total, acho que ganha parcial, não me engano. Se não me engano, a luz de farol alto e baixo fica quadradinha aqui embaixo, tem freio de mão, pisca que vai para cima, tem uma mudança aí nos painéis, tá bom? Se você gostou, se inscreve, curte, compartilha. Até o próximo vídeo, falou e tchau!